Eduardo chegou mais cedo à mansão no Morumbi e congelou. Marina, a diarista, estava no jardim com suas gêmeas. As meninas sorriam de verdade pela primeira vez desde a morte da mãe. Mas o sorriso não era para ele, era para ela. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O momento da verdade. Eduardo estacionou o carro importado na entrada circular da mansão e desceu com o motor ainda quente. Suas pernas travaram no instante em que pisou no gramado perfeitamente aparado. Ali, a poucos metros de distância, estavam suas filhas. Isabela e Melissa sorriam. Realmente sorriam. Para Marina, a diarista de uniforme azul que ele mal conhecia além do nome na folha de pagamento. O mundo pareceu desacelerar naquele segundo. Aquelas duas meninas que passavam dias inteiros em silêncio absoluto desde que Camila partira, que viviam trancadas em seus próprios mundos inacessíveis, estavam ali radiantes. Os rostinhos se iluminavam com aquele tipo de alegria que faz os olhos brilharem e o coração apertar. Marina estava agachada na grama úmida da tarde paulistana, os joelhos dobrados, as mãos apoiadas nas coxas. Conversava com as gêmeas num tom baixo e tranquilo, daquele jeito que faz o tempo parar, que transmite a sensação de que aquele instante é o único que realmente importa no universo inteiro. As meninas não tiravam os olhos dela, não piscavam, não se mexiam, apenas observavam cada palavra que saía daquela boca com uma atenção que Eduardo nunca tinha recebido delas. E foi naquele momento brutal que ele compreendeu. Tinha se tornado um fantasma na vida das próprias filhas. Um vulto que aparecia de vez em quando, que assinava cheques, que pagava contas, mas que não existia de verdade. Não do jeito que importava. Ele tentou dar mais um passo, mas as pernas não obedeceram. Ficou plantado ali no meio do gramado enorme que cercava a propriedade. Aquela mansão gigantesca no Morumbi que ele havia comprado anos atrás, achando que seria o lugar perfeito para criar uma família. Agora percebia que a família tinha se criado sozinha, sem ele, ao redor de alguém que ele nem sabia direito de onde tinha vindo. Marina começara a trabalhar ali uns 6 meses atrás, indicada por uma agência, contratada às pressas porque ele precisava de alguém que limpasse a casa e cuidasse das meninas enquanto ele tocava os negócios. No início, era apenas mais uma funcionária, mais um nome na folha de pagamento, mais uma pessoa que entrava e saía sem deixar marca. Mas agora, testemunhando aquela cena, ele entendia que Marina tinha deixado marca sim, a marca mais profunda de todas. Tinha entrado na vida de Isabela e Melissa e ocupado o espaço vazio que ele havia abandonado. As gêmeas seguravam flores brancas nas mãozinhas, flores pequenas que provavelmente tinham arrancado do canteiro perto da varanda. Mostravam para Marina com aquele entusiasmo puro que só criança tem. Aquele entusiasmo que não precisa de motivo grande, que se contenta com flores, com borboletas, com qualquer coisa que brilhe. Marina recebia cada flor como se fosse o presente mais valioso do mundo. Segurava com delicadeza, cheirava, sorria largo e devolvia o entusiasmo na mesma medida. As meninas ficavam radiantes, e Eduardo ficava ali parado, congelado, sentindo o peito apertar de um jeito que não tinha nome. Não era raiva, não era ciúme, era pior. Era a consciência brutal de que ele tinha falhado como pai, tinha falhado como presença, tinha falhado em ser o que elas mais precisavam depois de perder a mãe. Ele respirou fundo até os pulmões doerem e forçou as pernas a se mexerem. Deu 2 passos lentos, os sapatos sociais afundando de leve na grama ainda úmida, e o barulho dos passos, por mais baixo que fosse, fez Marina virar o rosto. Ele viu o exato momento em que ela o viu. Os olhos dela se arregalaram. A boca entreabriu em surpresa. O corpo inteiro travou numa tensão instantânea. Ela claramente não esperava que ele voltasse tão cedo. Ninguém esperava. Ele mesmo não tinha planejado.
Tinha saído da reunião no meio porque não conseguia mais se concentrar, porque a cabeça estava longe, estava nas meninas. Tinha mandado o motorista pegar a Marginal Pinheiros e vir direto. E agora estava ali, testemunhando algo que provavelmente acontecia todo dia, mas que ele nunca tinha visto porque nunca estava presente. Marina continuou agachada, não se levantou, mas o corpo dela ficou rígido. A expressão mudou de tranquila para cautelosa. Eduardo percebeu que ela estava com medo, não medo dele fisicamente, mas medo de ser repreendida, de ser julgada, de estar fazendo algo errado aos olhos dele. E aquilo doeu mais ainda, porque ela não estava fazendo nada errado, estava fazendo tudo certo, estava fazendo exatamente o que ele deveria estar fazendo e não estava. As gêmeas continuaram de costas para ele, nem viraram a cabeça, nem mostraram sinal de que tinham percebido a presença do pai. E aquilo foi a dor mais funda de todas, perceber que elas nem se importavam que ele tivesse chegado, ou pior, nem tinham percebido. Ele parou a 3 metros de distância, não quis chegar mais perto, não quis invadir aquele espaço que claramente não era dele. Levantou a mão direita devagar, a palma aberta num gesto que queria dizer calma, que queria dizer que não ia brigar, que só queria entender. Marina foi a primeira a falar. A voz dela saiu baixa, respeitosa, mas firme. Doutor Eduardo, eu não sabia que o senhor ia voltar cedo. Havia algo naquele tom que não era só explicação. Era quase um pedido de desculpas, como se ela estivesse se desculpando por estar ali, por estar fazendo o que ele não fazia, por estar sendo o que ele não era. Eduardo quis dizer que não precisava pedir desculpas, que a culpa era toda dele, mas a voz não saiu. Ficou presa na garganta junto com tudo que ele não sabia expressar. Então apenas balançou a cabeça e disse, tentando soar o mais neutro possível, terminei mais cedo hoje e resolvi vir direto. Não avisei. A frase saiu mais seca do que ele queria. Soou quase como uma acusação. Ele viu o corpo de Marina se contrair um pouco mais, então tentou consertar. Desculpa, não quis assustar. Marina relaxou minimamente os ombros, mas ainda estava tensa, ainda alerta. Ela estava esperando que ele dissesse o que realmente queria dizer, que mandasse ela voltar para dentro, que dissesse que aquilo não era apropriado. Mas ele não ia dizer isso, porque não achava isso. Na verdade, achava o contrário. Achava que ela estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Ele deu mais um passo e perguntou, tentando não soar invasivo, o que vocês estão fazendo? Marina olhou para as meninas antes de responder, checando se elas estavam bem, se estavam confortáveis. Depois respondeu com aquela mesma voz calma. A gente estava brincando de jardim. Elas colheram essas flores e estavam me mostrando. Havia tanto carinho naquela explicação, tanta delicadeza, que Eduardo sentiu vontade de chorar, mas segurou. Porque homem não chorava. Pelo menos não na frente dos outros. Pelo menos não quando ainda estava de terno e gravata, ainda no papel de empresário. Eduardo olhou para as gêmeas de novo. Viu que elas continuavam sem virar, só balançavam de leve no lugar. As cabecinhas loiras inclinadas, prestando atenção em Marina, esperando que aquele momento mágico não terminasse. E ele sentiu uma vontade enorme de gritar, de perguntar por que elas não olhavam para ele, por que não corriam nos braços dele. Mas segurou tudo isso e só disse, com a voz saindo mais baixa, elas estão bem? Era uma pergunta idiota, era óbvio que elas estavam bem. Estava escrito na postura delas, no jeito que seguravam as flores. Mas ele precisava ouvir, precisava que alguém confirmasse que as filhas dele estavam bem, mesmo que fosse sem ele. Marina respondeu rápido, como se quisesse tranquilizá-lo. Estão sim, doutor, estão ótimas. E ela não estava mentindo, estava falando a verdade. Eduardo viu isso nos olhos dela, e aquilo foi pior ainda, porque confirmava que as meninas realmente estavam bem, só que sem ele. Ele ficou alguns segundos em silêncio, só observando, tentando entender como Marina tinha conseguido chegar tão perto das filhas dele em tão pouco tempo.
Como tinha conseguido quebrar aquele muro que as meninas tinham erguido desde o dia do enterro de Camila? Aquele muro que ele nunca tinha conseguido atravessar. Ele baixou ainda mais o tom de voz e disse o mínimo que conseguiu formular. Eu só quero entender e não atrapalhar. Era verdade. Ele não queria atrapalhar. Não queria estragar aquele momento. Não queria ser o motivo para as meninas voltarem para o silêncio. Marina continuou agachada e respondeu com cuidado. Então fica onde está. Elas estão bem agora. Não era uma ordem, mas também não era um pedido. Era uma instrução clara, um limite sendo colocado. Eduardo aceitou, confirmou com a cabeça e segurou o impulso de se aproximar mais. Marina voltou a atenção para as meninas, retomando o ritmo de antes. As gêmeas reagiram imediatamente. Voltaram a sorrir, ajeitando as mãos nas flores, dando um passinho curto só para encostar no avental de Marina. Eduardo notou que elas não estavam se escondendo dele. Não estavam com medo. Elas só estavam escolhendo onde se sentiam seguras naquele instante. E ele não era aquele lugar. Marina era, e isso doeu profundamente. Mas também o fez pensar. O fez questionar o que ele tinha feito. Ou melhor, o que ele tinha deixado de fazer. Desde que Camila tinha partido, desde aquele dia horrível no hospital sírio-libanês, quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, Eduardo não conseguia mais olhar para as filhas sem sentir uma dor insuportável, porque elas eram a cara da mãe. Tinham os mesmos olhos, o mesmo cabelo, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estavam curiosas. Olhar para elas era olhar para Camila, e olhar para Camila era lembrar que ela não estava mais ali, e ele não aguentava. Então parou de olhar. Parou de estar presente, parou de tentar. Foi mais fácil trabalhar, foi mais fácil viajar, foi mais fácil contratar alguém para fazer o que ele não conseguia fazer. Ele percebeu que as meninas não ficavam quietas porque eram quietas por natureza. Ficavam quietas porque ele trazia o silêncio junto com ele, trazia o peso, trazia a tristeza. E elas sentiam. Crianças sempre sentiam. Ele sempre achou que era só um processo, que era normal, que elas iam melhorar com o tempo. Mas agora, vendo as duas ali com Marina, percebeu que o problema não era o tempo. Era ele, era a maneira como estava lidando, era a maneira como estava fugindo. Eduardo deu mais um passo para o lado e se agachou devagar, os joelhos dobrando até ele ficar na mesma altura das meninas, mas ainda longe, ainda a 3 metros de distância. Tentou falar com elas usando o mesmo tom que Marina usava. Oi, meninas, que flores bonitas vocês acharam? As palavras saíram estranhas, soaram forçadas. Porque ele não estava acostumado a falar assim. Estava acostumado a dar ordens, a fazer perguntas diretas, a ir direto ao ponto. Mas aquilo não funcionava com crianças. Nenhuma das duas virou para olhar para ele. Uma delas mexeu a cabeça de leve, um movimento quase imperceptível. Mas foi só isso. Não houve resposta. Não houve sorriso. Não houve reconhecimento. Eduardo sentiu o peito apertar de novo, mas insistiu. Posso ver as flores? Dessa vez, uma delas olhou de lado, só o rosto, sem girar o corpo. Ele viu o olhinho dela, pequeno, azul, assustado. Não era medo dele, era incerteza, era dúvida, era a pergunta silenciosa. Posso confiar? Ele vai ficar? E aquilo fez Eduardo perceber, pela primeira vez com total clareza, que tinha se tornado um estranho na vida das próprias filhas. Marina não interferiu, ficou quieta, só observando. Eduardo entendeu que aquilo era um teste. Não um teste que ela estava aplicando de propósito, mas um teste que a situação estava aplicando. Ele esticou a mão devagar, a palma virada para cima, aberta, receptiva. Vocês podem me dar uma flor? Eu prometo que cuido bem dela. E esperou. Não se mexeu, não se aproximou mais, não forçou. Só esperou. Os segundos passaram lentos, pesados. Ele começou a achar que elas não iam responder. Mas então,
Depois do que pareceram horas, mas foram só alguns segundos, uma das gêmeas soltou uma das flores que estava segurando e deu 2 passinhos na direção dele. Os bracinhos curtos, hesitantes, esticaram-se. Ela deixou a flor cair na palma da mão dele. Não colocou, deixou cair, como se não quisesse tocar. Eduardo pegou a flor com todo o cuidado do mundo e disse com a voz falhando: "Obrigado. Essa é a flor mais bonita que eu já vi na minha vida inteira." A menina não disse nada, mas deu um sorriso pequeno, tão pequeno que quase não era visível, mas estava ali, e foi o suficiente. Foi tudo. Ela voltou correndo para perto de Marina e se agarrou no avental dela. Eduardo ficou parado, ainda agachado, segurando aquela flor como se fosse um tesouro, porque aquela flor não era só uma flor. Era uma ponte, era uma abertura, era a primeira rachadura no muro que o separava das filhas. E se tinha uma rachadura, significava que o muro podia ser derrubado. Eduardo tinha ganhado uma flor, mas o que Marina estava prestes a revelar mudaria completamente a forma como ele enxergava suas próprias filhas. Capítulo 2. A lição de presença. Marina olhou para Eduardo pela primeira vez desde que ele tinha chegado. O rosto dela tinha relaxado, os ombros tinham baixado, os olhos não estavam mais cautelosos, estavam quase gentis, quase encorajadores. Ela disse baixinho, num tom que era quase um sussurro, mas que atravessou o espaço entre eles com clareza total. "Elas sentem tudo, doutor. Elas sabem quando alguém está com raiva, ou triste, ou com pressa. Elas sentem a energia, sentem a intenção. E elas só se abrem quando sentem que está seguro, quando sentem que a pessoa não vai machucar, não vai cobrar, não vai exigir." Eduardo ouviu cada palavra, deixou cada palavra entrar, deixou cada palavra cortar fundo, porque sabia que ela estava certa. As meninas sentiam tudo. Sentiam a raiva que ele carregava, a tristeza que não conseguia largar, a pressa que tinha de sair, de fugir, de não estar ali. E por isso não se abriam. Por isso não se entregavam. Por isso o mantinham do lado de fora. Ele olhou para Marina e percebeu que ela não estava dando uma bronca, não estava julgando, estava explicando, estava ensinando. Estava oferecendo a chave que ele precisava para abrir a porta que ele mesmo tinha trancado. Ele ficou ali, ainda agachado, segurando a flor, e perguntou sem olhar diretamente para Marina: "Como você faz isso? Como você consegue chegar perto delas desse jeito?" Não era inveja na pergunta, era genuína curiosidade, era desejo de aprender, era reconhecimento de que ela sabia algo que ele não sabia, que ela tinha algo que ele não tinha. Marina respirou fundo antes de responder. Estava escolhendo as palavras com muito cuidado, porque não queria soar presunçosa. Finalmente disse: "Eu não faço nada de especial, doutor. Eu prometo que não faço. Eu só fico. Eu só estou presente. Eu escuto quando elas querem falar. Eu brinco quando elas querem brincar. Eu fico quieta quando elas querem silêncio. Eu deixo elas virem quando querem vir. E não forço nada. Nunca forço. Porque elas precisam sentir que têm controle, que têm escolha. Elas precisam sentir que a gente não vai embora, que a gente não vai sumir de repente. Porque elas já perderam alguém assim. Já viram alguém ir embora e não voltar nunca mais. E agora, qualquer coisa que parece que vai sumir de novo, assusta demais." Cada palavra que Marina disse foi um impacto em Eduardo, porque cada palavra descrevia exatamente o que ele não fazia. Cada palavra apontava exatamente onde ele estava errando. Ele sumia todo santo dia. Saía de manhã cedo antes das meninas acordarem. Voltava tarde da noite, depois delas já terem dormido. E quando estava em casa nos fins de semana, ficava trancado no escritório, atendendo ligações, respondendo e-mails, resolvendo problemas que podiam esperar, mas que ele usava como desculpa para não estar presente, para não enfrentar, para não sentir. As meninas sabiam disso. Sentiam que ele estava fugindo.
Sentiam que ele não queria estar ali, e por isso não se aproximavam, porque não queriam se apegar a alguém que ia sumir de novo. Eduardo sentiu as lágrimas subirem, sentiu os olhos arderem, mas segurou firme. Não ia chorar ali, não ia desmoronar na frente das filhas, na frente de Marina. Ele levantou devagar, as pernas dormentes de ficar agachado tanto tempo. Limpou a grama, que tinha grudado nos joelhos da calça do terno, e ficou ali parado, olhando para Marina. E ela olhou de volta. E naquele momento, sem nenhuma palavra sendo dita, ele entendeu que ela não estava tentando roubar o lugar dele. Não estava tentando ser a mãe das meninas. Estava só preenchendo o vazio que ele tinha deixado. Estava fazendo o que precisava ser feito porque ninguém mais estava fazendo. E se ele quisesse voltar, se ele quisesse reconquistar o espaço que tinha perdido, ele ia ter que aprender, ia ter que mudar, ia ter que desaprender tudo o que achava que sabia sobre ser pai e recomeçar do zero. Ele guardou a flor no bolso do paletó com todo o cuidado e disse, a voz mais firme agora, eu vou tentar. Eu juro que vou tentar de verdade dessa vez. Eu vou aprender, vou fazer diferente. Mas eu preciso que você me ensine, preciso que você me mostre como faz, porque eu não sei mais fazer isso sozinho, eu não sei mais ser pai, eu esqueci, ou talvez nunca tenha sabido direito, e agora eu preciso aprender. Foi difícil dizer aquilo, foi difícil admitir que precisava de ajuda, que não sabia, que estava perdido, porque ele era acostumado a ser o que sabia, o que resolvia, o que comandava. Mas ali ele não era nada disso. Ali ele era só um pai quebrado tentando juntar os pedaços. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que tinha compreensão, que tinha compaixão, que não tinha julgamento. Então a gente vai tentar juntos, doutor. Mas o primeiro passo, o senhor precisa dar sozinho. O senhor precisa começar ficando aqui sem pressa, sem pensar em mais nada, sem celular, sem trabalho, sem desculpa, só ficando, só estando presente. Porque é isso que elas precisam sentir, que o Senhor está aqui de verdade, não só com o corpo, mas com a cabeça, com o coração, com tudo. Eduardo concordou com a cabeça, aceitou a instrução, aceitou o desafio, e pela primeira vez em muitos meses sentiu que talvez ainda houvesse uma chance de reconquistar o que tinha perdido. Não Camila, porque ela não ia voltar. Aquilo era final, era definitivo. Mas as filhas que ainda estavam ali, que ainda respiravam, que ainda existiam, que ainda podiam ser alcançadas se ele realmente tentasse. Ele tirou o paletó devagar, dobrou e colocou na grama ao lado. Depois, afrouxou a gravata, tirou também e arregaçou as mangas da camisa branca até os cotovelos. Sentou-se na grama, cruzou as pernas e ficou ali, a alguns metros de distância de Marina e das meninas, só observando, sem falar nada, sem tentar interagir, sem forçar aproximação, só ficando, só estando. As meninas continuaram brincando com Marina, pegando mais flores, mostrando para ela, rindo baixinho, e de vez em quando uma delas olhava de lado para ele, rápido, só para checar se ele ainda estava ali, e depois voltava a brincar. E ele entendia que aquilo era o máximo que elas conseguiam dar naquele momento. E estava bom, era suficiente, era um começo. Era infinitamente mais do que ele tinha conseguido nos últimos 6 meses inteiros. Marina pegou uma das flores que as meninas tinham trazido, segurou com cuidado entre os dedos e mostrou para elas, apontando para as pétalas, falando algo sobre a cor, sobre a textura, sobre como a natureza era incrível. As duas prestavam atenção com uma concentração absoluta. Eduardo percebeu que Marina não estava só cuidando delas, não estava só vigiando, ela estava ensinando. Estava mostrando o mundo de um jeito que fazia sentido para elas, de um jeito que não assustava, que não apressava, que não exigia que elas crescessem antes da hora. Ela deixava elas serem crianças. E talvez fosse isso que ele tinha esquecido.
Tinha esquecido que elas eram crianças. Tinha começado a tratá-las quase como adultos em miniatura, que deviam entender, que deviam se comportar, que deviam superar o luto sozinhas. Crianças não funcionavam assim. Crianças precisavam de tempo, de paciência, de presença, de alguém que segurasse a mão delas enquanto atravessavam o vale escuro. E ele não tinha feito isso. Tinha largado a mão delas e esperado que atravessassem sozinhas. E agora estava vendo que elas tinham encontrado outra mão para segurar. E essa mão era de Marina. O tempo passou. Eduardo não sabia quanto. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Ele ficou ali sentado na grama, os joelhos doendo um pouco, a coluna reclamando da posição. Mas ignorou tudo isso. Ignorou o desconforto. Ignorou a vontade de checar o celular, de ver se tinha alguma mensagem urgente. Ignorou todos os impulsos automáticos que costumava seguir e se forçou a ficar presente, a não pensar em trabalho, a não pensar em reunião, a não pensar em problema nenhum, além de como reconquistar a confiança das filhas. As meninas correram de um lado para o outro do gramado algumas vezes, sempre perto de Marina, sempre dentro daquele círculo de segurança invisível que tinham criado ao redor dela. Mas aos poucos, muito aos poucos, o círculo foi se expandindo. Elas começaram a se soltar minimamente, começaram a explorar um pouco mais longe. Numa dessas corridas, uma delas passou perto de Eduardo. Não muito perto, mas mais perto do que antes. Ele não se mexeu, não tentou pegar, não tentou falar, só ficou ali. Só olhou e sorriu. Ela não sorriu de volta, mas também não desviou assustada. Só continuou correndo, e aquilo já era progresso. Ele viu elas se abaixarem para observar uma formiga que estava atravessando a grama. Viu elas rirem de algo que só elas entendiam, alguma piada interna que só crianças têm. Viu elas se abraçarem de repente, aquele abraço apertado que gêmeos dão, como se fossem uma pessoa só dividida em 2 corpos. A cada minuto que passava, ele sentia que estava conhecendo as filhas de novo, ou talvez pela primeira vez de verdade, porque antes ele só as via de longe, só as ouvia chorar à noite, só as via de relance quando passava pelo corredor, mas nunca assim, nunca livres, nunca inteiras, nunca sendo elas mesmas. Perceber que elas podiam ser felizes, que elas conseguiam sorrir, que elas ainda tinham essa capacidade dentro delas, apesar de tudo que tinha acontecido. Isso trouxe dor, mas também trouxe esperança. Marina se levantou num momento, limpou as mãos no avental azul e disse para as meninas: "Vou pegar água pra gente, já volto, tá bom?" As duas acenaram com a cabeça, nem olharam para trás. Continuaram brincando. Marina caminhou em direção à casa. Passou por Eduardo e, quando chegou bem perto dele, parou por um segundo, inclinou o corpo levemente e disse só para ele ouvir, num sussurro que tinha encorajamento genuíno: "O senhor está indo bem. Continue assim. Elas estão percebendo." E seguiu andando. Eduardo sentiu aquelas palavras entrarem fundo no peito, porque ninguém tinha dito isso para ele desde que Camila tinha partido. Ninguém tinha reconhecido esforço nenhum. Ninguém tinha validado tentativa nenhuma. E ouvir aquilo de alguém que realmente sabia, de alguém que estava ali todo dia vendo as meninas de perto, significava mais do que qualquer elogio profissional que ele já tinha recebido em toda a carreira. Ele ficou ali sozinho com as filhas pela primeira vez em meses. Talvez em anos, se contasse direito. E elas continuaram brincando, pegando mais flores, juntando num montinho pequeno na grama. Ele notou que elas não ficaram tensas com a ausência de Marina. Não entraram em pânico. Não pararam de brincar. E isso era novo, era diferente. Uma das gêmeas deixou cair uma flor que estava segurando. A flor rolou na grama e parou perto de Eduardo. Ela veio correndo para pegar. Quando chegou perto, se abaixou, pegou a flor e, antes de voltar correndo, parou. Ficou ali parada na frente dele por 2 segundos inteiros, só olhando. Eduardo não sabia o que fazer, então só sorriu.
um sorriso pequeno, genuíno, sem forçar. Ela inclinou a cabeça para o lado, curiosa, estudando o rosto dele. Depois perguntou com aquela voz fininha que ele não ouvia, direcionada para ele havia tanto tempo: "Por que você está aqui?" A pergunta era simples, mas carregava tanto peso, tanto significado, porque era a primeira vez que ela falava com ele diretamente desde que tudo tinha desmoronado. Eduardo respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com muito cuidado. "Porque eu quero ficar perto de vocês duas." A menina continuou olhando, processando a resposta. Depois disse com uma honestidade brutal que só criança tem: "Mas você não gosta de ficar aqui." Aquilo foi uma dor certeira no peito de Eduardo, porque ela estava certa. Ela tinha percebido, ela tinha sentido. Mentir agora não ia adiantar nada. Então ele decidiu ser honesto também. "Você está certa. Eu não gostava de ficar aqui antes. Mas agora eu quero gostar de novo. Eu quero aprender a ficar aqui com vocês. Eu quero muito isso." A menina ficou em silêncio, os olhinhos azuis fixos nele, estudando, tentando decidir se podia acreditar. Depois, perguntou a pergunta que Eduardo estava esperando, mas ao mesmo tempo temendo: "A mamãe foi embora, e você também foi. Você foi embora todo dia." Cada palavra foi uma lâmina entrando devagar, cortando fundo, expondo a ferida que ele tinha criado. Eduardo sentiu a garganta fechar, mas segurou. Não ia chorar na frente dela. Ele assentiu com a cabeça, aceitando a acusação. "Você está certa. Eu fui embora todo dia. Eu saí, eu não fiquei. E eu sinto muito de verdade. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter ficado aqui com vocês. Mas eu estava com medo. Eu estava muito triste e eu não sabia como ficar. Então eu fugi. Mas agora eu quero voltar. Eu quero ficar aqui de verdade. Não só de vez em quando, mas todo dia." A menina continuou parada, processando cada palavra. Depois disse num sussurro tão baixo que ele quase não ouviu: "Você promete?" Eduardo sabia que promessa era séria, que criança levava promessa a sério demais, que quebrar promessa era quebrar confiança. Então, ele não ia prometer algo que não pudesse cumprir. "Eu prometo que vou tentar ficar todo dia, e se eu precisar sair para trabalhar, eu aviso vocês antes. Eu falo para onde eu vou e quando eu volto, e eu volto sempre. Eu não vou sumir sem avisar nunca mais. Eu prometo isso." A menina ficou olhando mais alguns segundos. Depois, sem dizer mais nada, virou e correu de volta para perto da irmã. Eduardo ficou ali tremendo por dentro, sem saber se tinha passado no teste ou não. Mas pelo menos tinha sido honesto. Tinha dado a ela a verdade, e talvez fosse isso que ela precisava. Não perfeição, mas honestidade. Eduardo tinha feito uma promessa. Mas cumprir essa promessa significaria mudar tudo, inclusive abrir mão do que ele mais valorizava até agora, o trabalho que o mantinha longe da dor. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. Reconectando laços. Marina voltou com uma jarra grande de água gelada e 3 copos de vidro. Colocou tudo em cima de uma toalha quadriculada que tinha trazido junto. Estendeu a toalha na grama e chamou as meninas com um aceno de mão. "Vem tomar água, meninas. Vem!" As duas largaram as flores e vieram correndo. Se jogaram na toalha, sentaram de pernas cruzadas e pegaram os copos que Marina encheu. Beberam com aquela sede que criança tem depois de brincar no sol da tarde paulistana. Eduardo continuou onde estava, só observando. Achava que não devia se intrometer, que aquele não era o espaço dele. Mas Marina olhou na direção dele e perguntou com naturalidade total, como se fosse a coisa mais normal do mundo: "Doutor Eduardo, o senhor não quer vir beber também? O sol está forte, tem que hidratar." Ele hesitou. Não sabia se era apropriado, não sabia se as meninas iam gostar. Mas Marina tinha convidado. Recusar seria estranho.
Então se levantou, as pernas formigando um pouco de tanto tempo sentado na mesma posição. Caminhou devagar até a toalha e se sentou na beirada. Não no meio, não invadindo o espaço, só ocupando um cantinho. Pegou o copo que Marina encheu para ele. Bebeu a água gelada que desceu queimando de tão fria, mas era bom, era refrescante. Ele percebeu que estava com sede de verdade. Tinha ficado tanto tempo ali parado no sol que nem tinha percebido. As meninas olharam para ele de relance rápido e voltaram a beber. E aquilo era estranho, mas era bom. Era normal de um jeito que não era normal fazia muito tempo. Ali estavam os 4 sentados na mesma toalha, bebendo água, existindo no mesmo espaço, sem tensão, sem medo, sem cobrança. E aquilo era o que uma família fazia. Sentava junto, dividia o mesmo momento, existia junto. Eduardo tinha esquecido como era isso. Tinha esquecido como era simples, como não precisava ser complicado, como não precisava ser perfeito, só precisava ser presente. Marina terminou de beber, colocou o copo de volta na toalha e disse, olhando para as meninas, "Vou começar a preparar o jantar, tá bom? Vocês ficam aqui brincando mais um pouquinho e depois a gente entra." As meninas acenaram. Marina olhou para Eduardo, esperando uma resposta dele também, esperando saber o que ele ia fazer. Ele disse, sem pensar muito, deixando sair o que estava sentindo, "Eu fico com elas aqui." Marina sorriu, aquele sorriso pequeno, mas cheio de aprovação, e se levantou. Pegou a jarra vazia e 2 copos, deixou um copo cheio para cada menina e caminhou de volta para a mansão. Dessa vez, quando ela saiu, Eduardo ficou sozinho com as filhas de verdade, sem rede de segurança, sem Marina por perto para intervir se algo desse errado. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também sentiu que estava pronto, que ia conseguir, que não ia estragar. As meninas terminaram de beber água, colocaram os copos na toalha. Uma delas olhou para Eduardo e perguntou com uma curiosidade infantil pura, "Você sabe brincar?" A pergunta era tão simples, mas para ele era complexa. Ele não sabia se sabia brincar, tinha esquecido como era. Tinha passado tanto tempo sendo só adulto, só empresário, só pessoa séria que resolvia problemas, que tinha desaprendido a ser criança. Mas ia tentar mesmo sem saber, mesmo com medo de fazer errado. "Eu não sei direito, mas vocês podem me ensinar." A menina olhou para a irmã. As duas trocaram um olhar, aquele tipo de comunicação silenciosa que gêmeos têm. Depois voltaram a olhar para ele. Uma delas disse, "A gente estava brincando de fazer buquê de flores para a mamãe." O coração de Eduardo parou por um segundo. Elas tinham falado de Camila. Tinham mencionado ela pela primeira vez na frente dele. Ele não sabia como reagir, não sabia se devia mudar de assunto, se devia abraçar o assunto, mas decidiu só aceitar. Só deixar que elas guiassem, porque aquilo era sobre elas, não sobre ele. Que lindo! A mamãe ia gostar muito de um buquê de flores de vocês. Ela sempre gostou de flores. As duas sorriram, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Uma delas disse, "A gente lembra, ela sempre colocava flores na mesa." Eduardo confirmou, a voz saindo embargada. Sempre. Toda semana ela comprava flores novas e colocava naquele vaso azul que ficava no meio da mesa. As meninas acenaram, lembrando. Ele percebeu que elas não tinham esquecido, não tinham apagado Camila da memória. Só estavam guardando as lembranças. E falar sobre ela não era ruim, não era proibido, era necessário, era saudável. Era manter ela viva do jeito que dava para manter. Uma das gêmeas pegou algumas flores que tinham juntado e estendeu na direção de Eduardo. "Você pode ajudar a fazer o buquê?" Ele pegou as flores com cuidado, segurou como se fossem preciosas. "Posso sim. Eu adoraria ajudar." Os 3 ficaram ali sentados na toalha, juntando flores, organizando por cor, por tamanho, criando um buquê torto, imperfeito, mas lindo do jeito que era. Eduardo sentiu que estava participando de algo sagrado, de algo que ia além de flores. Era sobre conexão,
Era sobre lembrar junto, era sobre curar junto, era sobre construir algo novo em cima do que tinha sido destruído. As meninas riam de vez em quando, mostravam uma flor especialmente bonita, pediam a opinião dele. E ele dava, sem fingir interesse, com interesse genuíno, porque realmente achava bonito, realmente achava importante, realmente queria estar ali. E elas sentiam isso, sentiam que ele não estava fingindo e por isso estavam se abrindo mais, estavam deixando ele entrar devagar. Mas estavam deixando. O tempo passou e o céu começou a mudar de cor. O azul claro foi ficando laranja, depois rosa, depois roxo. Aquele espetáculo que acontece todo dia, mas que pouca gente para ver. Eduardo parou, olhou para cima. Olha que céu bonito! As meninas olharam também. Uma delas disse: a mamãe falava que quando o céu fica rosa assim, é porque os anjos estão pintando. Eduardo sorriu porque lembrava disso. Lembrava de Camila falando exatamente isso, inventando histórias bonitas para explicar o mundo para as filhas. É verdade, ela sempre falava isso. E ela estava certa. Deve ser os anjos pintando mesmo. As duas ficaram olhando o céu mais um tempo, em silêncio. Eduardo olhou também. E ali, naquele momento, os três estavam juntos, compartilhando algo, existindo no mesmo espaço emocional. E aquilo era cura, era reconstrução, era o começo de algo novo. Quando o céu começou a escurecer de verdade, Eduardo percebeu que estava tarde, que provavelmente já estava na hora de entrar. Disse com cuidado, sem imposição: acho que está ficando tarde. Talvez seja a hora de entrar. O que vocês acham? As meninas olharam ao redor, viram que realmente estava escurecendo. Uma delas fez biquinho, só mais um pouquinho. A gente não terminou o buquê. Aquilo foi música para os ouvidos de Eduardo, porque era normal. Era o que criança fazia. Pedia mais um pouquinho, negociava, testava limites. Ele nunca tinha ouvido isso das filhas, nunca tinha tido a chance de ser o pai que dizia sim ou não para mais um pouquinho. Então sorriu. Tá bom, só mais um pouquinho então. Vamos terminar o buquê. Ficaram ali mais alguns minutos, terminando de organizar as flores, amarrando com um fio de grama que uma das meninas teve a ideia de usar. Quando finalmente ficou pronto, elas levantaram o buquê juntas, segurando uma de cada lado, e mostraram para Eduardo com orgulho. Olha como ficou. Ele olhou. Viu aquele monte de flores brancas e amarelas amarradas com grama, torto, desigual, imperfeito. E disse com toda a sinceridade do mundo: ficou perfeito, é o buquê mais bonito que eu já vi. As duas sorriram, aquele sorriso aberto que mostra todos os dentes. Ele gravou aquele sorriso na memória porque era raro, era precioso, era algo que ele tinha quase perdido para sempre, mas que estava recuperando agora. Eles se levantaram, pegaram as flores, a toalha, os copos e caminharam juntos em direção à mansão, devagar, sem pressa. As meninas na frente carregando o buquê com cuidado e Eduardo atrás carregando a toalha e os copos. Ele notou que elas olhavam para trás de vez em quando, checando se ele ainda estava ali. E ele estava, sempre estava. E ia continuar estando, porque tinha prometido e ia cumprir. Quando chegaram na porta, as meninas pararam, esperaram ele chegar. Os três entraram juntos. A casa estava cheirando a comida, aquele cheiro bom de alho refogado, de tempero, de comida caseira sendo preparada com cuidado. Marina estava na cozinha de costas, mexendo uma panela no fogão. Virou quando ouviu os passos e sorriu quando viu os três entrando juntos. Chegaram! Vão lavar as mãos, que o jantar já está quase pronto. As meninas correram para o banheiro, ainda segurando o buquê. Eduardo foi atrás. Não deixou elas irem sozinhas. Foi junto. Ajudou elas a subirem no banquinho para alcançar a pia. Abriu a torneira. Regulou a temperatura da água para não ficar muito quente nem muito fria. Colocou sabonete nas mãozinhas delas. Ensaboou bem.
Esfregou entre os dedinhos, embaixo das unhas, depois enxaguou com cuidado. Elas deixaram, não reclamaram, não puxaram as mãos, só deixaram. E aquilo era íntimo, era cuidado, era pai fazendo coisa de pai. Eduardo tinha esquecido como era isso, como era bom isso, como era importante isso. Depois foram para a cozinha. A mesa já estava posta. 4 pratos, 4 copos, 4 garfos. Eduardo percebeu que Marina tinha colocado um lugar para ele, tinha incluído ele automaticamente. E aquilo significava que ela esperava que ele ficasse, que ela queria que ele ficasse. E ele ia ficar sempre. Ele puxou as cadeiras para as meninas, ajudou elas a subirem, ajeitou elas mais perto da mesa. Depois sentou ao lado, não na cabeceira, não longe, mas perto. Marina serviu os pratos. Arroz branco soltinho, feijão preto temperado, frango desfiado com legumes. Colocou na frente de cada um. As meninas pegaram os garfos e começaram a comer devagar, mastigando direito. Eduardo comeu também, mas passava mais tempo olhando para elas do que para o prato, observando cada movimento, cada expressão, cada detalhe, porque tinha perdido tanto tempo não olhando que agora precisava recuperar, precisava gravar tudo. Precisava compensar cada segundo perdido. As meninas comiam e de vez em quando olhavam para o buquê que tinham colocado no meio da mesa dentro de um copo com água. Sorriam orgulhosas da criação delas. Eduardo olhava também e sentia o orgulho delas. Sentia gratidão por ter sido incluído naquele momento, por ter sido parte daquilo. Quando terminaram de comer, Marina recolheu os pratos. Eduardo se levantou também, pegou os copos, levou junto. Posso ajudar a lavar? Marina olhou surpresa porque ele nunca tinha oferecido ajuda antes, mas aceitou. Sorriu. Pode sim, o senhor lava e eu enxugo. Os dois ficaram ali, lado a lado na pia. Ele lavando os pratos com cuidado, ela enxugando e guardando. As meninas ficaram na mesa, balançando as perninhas, conversando baixinho entre elas. E aquilo era rotina. Era normalidade, era família funcionando do jeito que família deve funcionar, sem ninguém sendo mais importante, sem ninguém sendo menos importante, só todo mundo fazendo a parte, todo mundo contribuindo, todo mundo junto. Quando terminaram, Marina pendurou o pano de prato. Meninas, vamos escovar os dentes e preparar para dormir? As duas deslizaram das cadeiras, vieram correndo. Eduardo perguntou com a voz hesitante, mas esperançosa. Posso ir com vocês? As meninas olharam para Marina, buscando aprovação. Marina olhou para elas. O que vocês acham? Querem que o papai vá junto? As duas se entreolharam. Fizeram aquela comunicação silenciosa de novo. Depois, acenaram com a cabeça. Eduardo sentiu o peito inchar, porque elas tinham dito sim. Tinham aceitado ele. E aquilo era gigante, era tudo. Eduardo ia subir as escadas com as filhas, ia entrar no quarto que não pisava há meses, ia enfrentar as memórias de Camila, e nada seria como antes. Capítulo 4, Transformação. Os 4 subiram as escadas. Eduardo ia entrar no quarto das filhas pela primeira vez em meses. Os 4 subiram as escadas juntos. O corredor do segundo andar estava iluminado pela luz suave das arandelas. Eduardo sentiu o coração acelerar a cada degrau. Ia entrar no quarto das meninas. Aquele quarto que não pisava há meses. Aquele quarto cheio de Camila. Nas fotos, nos objetos, nas lembranças que ele não tinha coragem de enfrentar. Entraram no banheiro primeiro. Marina pegou as escovas de dente, colocou pasta em cada uma e entregou para as meninas. Elas escovaram, fazendo aquela bagunça que criança faz, espuma saindo da boca, água espirrando na pia. Eduardo ficou ali do lado observando, ajudando a enxaguar, ajudando a limpar a boca. Aqueles gestos simples que ele tinha abandonado, que tinha terceirizado, que tinha delegado para outras pessoas enquanto ele fugia para o escritório, para as reuniões, para qualquer lugar que não fosse ali. Depois, foram para o quarto. Eduardo parou na porta por um segundo, o ar preso nos pulmões, as mãos suando frio.
Aquele quarto era um santuário de memórias, paredes pintadas de rosa claro, bichos de pelúcia espalhados nas prateleiras, desenhos coloridos pendurados com fita adesiva. E as fotos, dezenas de fotos de Camila com as meninas, nos porta-retratos em cima da cômoda, nas molduras na parede, em todos os lugares. Camila sorrindo, Camila abraçando as gêmeas, Camila sendo a mãe perfeita que ele nunca conseguiu substituir, que ele nunca deveria ter tentado substituir, que ele deveria apenas honrar, estando presente para as filhas que ela deixou. Ele sentiu a dor voltar, aquela dor familiar que morava no peito, que apertava a garganta, que fazia os olhos arderem. Mas não fugiu, não saiu, não inventou desculpa. Ficou, porque precisava ficar, porque elas precisavam que ele ficasse. Marina arrumou as camas, uma de cada lado do quarto, porque as gêmeas gostavam de dormir assim, cada uma no seu espaço, mas sempre podendo ver a irmã. Alisou os lençóis, ajeitou os travesseiros. As meninas se deitaram, cada uma na sua cama, e puxaram as cobertas até o queixo. Ficaram ali olhando para Marina, esperando. Era o ritual de sempre. Ela dando boa noite, ela apagando a luz, ela fechando a porta. Mas Marina disse algo diferente dessa vez. O papai vai dar boa noite para vocês, tá bom? As duas não disseram nada. Só ficaram olhando. Eduardo sentiu o peso daquele silêncio. Sentiu a responsabilidade daquele momento. Sentiu que aquilo poderia definir muita coisa. Ele se aproximou devagar da primeira cama. Se ajoelhou do lado, ficando na altura da menina. Disse com a voz saindo baixa, emocionada. Boa noite, meu amor. Dorme bem. Sonha com coisas bonitas. A menina olhou para ele. Os olhinhos cansados, mas ainda atentos. Depois disse baixinho. Boa noite, pai. Aquilo quebrou algo dentro dele. Quebrou de um jeito bom, de um jeito que libera, que cura. Porque ela tinha chamado ele de pai. Tinha reconhecido ele. E ele não sabia se merecia, mas ia fazer de tudo para merecer dali para frente. Foi para a segunda cama. Repetiu o ritual. Se ajoelhou. Disse boa noite. A outra menina olhou para ele e perguntou com uma inocência devastadora. Você vai estar aqui amanhã? Eduardo sentiu as lágrimas subirem de novo. Mas dessa vez não segurou tanto. Deixou-uma escorrer. Limpou rápido e respondeu com toda a certeza que conseguiu juntar. Vou sim. Eu vou estar aqui amanhã de manhã quando vocês acordarem. Eu prometo. Ela sorriu, satisfeita com a resposta. Então tá bom. Boa noite. Virou de lado, se aconchegou no travesseiro e fechou os olhinhos. A irmã fez o mesmo. Em poucos minutos, as duas estavam respirando fundo, aquela respiração lenta de quem está quase dormindo. Eduardo ficou ali mais um tempo, só olhando, só gravando aquela imagem. Depois se levantou devagar. Saiu do quarto junto com Marina. Ela fechou a porta sem fazer barulho, deixando só uma fresta aberta para entrar um pouco de luz do corredor. Os dois desceram as escadas em silêncio. Chegaram na sala. Marina se virou para ele. Pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela falou não como funcionária, mas como alguém que se importava de verdade. O Senhor fez muito bem hoje. As meninas sentiram. Eu vi nos olhos delas. Elas sentiram que o Senhor estava presente de verdade. E isso vai fazer diferença, vai fazer toda a diferença. Mas o Senhor precisa continuar. Não pode ser só hoje. Precisa ser todo dia. Mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, porque elas vão testar, vão empurrar, vão ver se o Senhor realmente fica, e o Senhor precisa ficar, precisa provar que dessa vez é diferente. Eduardo ouviu cada palavra, absorveu cada palavra, respondeu com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu vou ficar, eu prometo que vou ficar. Não só fisicamente, mas de verdade com tudo que eu tenho. Eu vou aprender a ser o pai que elas precisam, e eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vou errar, mas eu não vou desistir nunca mais. Marina sorriu. Deu um tapinha leve no ombro dele. Um gesto quase maternal. Então a gente vai conseguir juntos. A gente vai conseguir ajudar elas a sararem. E o Senhor também.
Porque o Senhor também precisa sarar, precisa se permitir sentir, se permitir chorar, se permitir ser humano. Não precisa ser forte o tempo todo. Às vezes, ser forte é aceitar que está quebrado e pedir ajuda para se reconstruir. Eduardo ficou parado na sala depois que Marina subiu para o próprio quarto. Ficou ali sozinho com os pensamentos, com as emoções, com tudo o que tinha acontecido naquele dia. Percebeu que tinha sido o dia mais importante da vida dele, mais importante do que o dia que tinha fechado o maior contrato da empresa, mais importante do que o dia que tinha comprado aquela mansão no Morumbi, mais importante do que qualquer conquista profissional, porque tinha sido o dia que ele tinha começado a recuperar as filhas. Tinha sido o dia que ele tinha parado de fugir e tinha começado a enfrentar. E aquilo mudava tudo. Mudava ele. Mudava o futuro. Mudava a história que estava sendo escrita. Subiu as escadas devagar. Passou pelo quarto das meninas. Espiou pela fresta da porta. Viu as duas dormindo profundamente, as respirações sincronizadas, os rostinhos tranquilos. Sentiu uma paz que não sentia havia tanto tempo. Sentiu que talvez as coisas pudessem ficar bem. Não iam ser perfeitas, não iam ser sem dor, mas iam ser vividas, iam ser reais, iam ser verdadeiras. E talvez fosse isso que importava no final. Não a perfeição, mas a verdade. Não a ausência de dor, mas a coragem de sentir, de estar presente na dor e atravessar ela junto, de mãos dadas, sem soltar. Entrou no próprio quarto. Aquele quarto que dividia com Camila, aquele quarto que virou só dele de uma hora para outra, aquele quarto cheio de fantasmas e lembranças. Pela primeira vez desde que ela tinha partido, ele não sentiu vontade de sair correndo, não sentiu vontade de dormir no escritório, não sentiu vontade de evitar. Ficou, entrou, sentou na cama, olhou para o criado mudo do lado dela, ainda com as coisas dela em cima, o relógio que ela usava, o livro que estava lendo, os óculos de grau, tudo exatamente do jeito que ela tinha deixado. Ele nunca teve coragem de mexer, de guardar, de tirar dali, porque tirar seria aceitar, seria finalizar, seria admitir que ela não ia voltar. E ele não estava pronto para isso, mas talvez agora estivesse começando a ficar. Talvez agora estivesse começando a entender que aceitar não significava esquecer, significava honrar, significava levar junto, mas seguir em frente. Significava deixar ela fazer parte da história, mas não parar a história por causa dela. Pegou a flor que Isabela tinha dado para ele mais cedo, aquela flor que ainda estava no bolso do paletó. Pegou com cuidado. Já estava meio murchinha, mas ainda tinha beleza, ainda tinha significado. Colocou no copo d'água em cima do criado mudo, do lado das coisas de Camila. Percebeu que aquilo era simbólico. Era passado e presente convivendo. Era dor e cura dividindo espaço. Era a aceitação de que a vida continua mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece que não vale a pena. Porque vale sim. Vale por causa das duas menininhas que estavam dormindo no quarto ao lado, que precisavam dele, que mereciam ele inteiro, não os pedaços quebrados que sobraram. Eduardo deitou na cama, não tirou a roupa, ficou ali de camisa e calça mesmo, por cima das cobertas, olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, conseguiu fechar os olhos sem sentir que estava fugindo, sem sentir que estava traindo a memória de alguém. Sem sentir culpa por estar vivo, porque tinha entendido finalmente que ele tinha direito de viver. Tinha direito de ser feliz de novo. Tinha direito de reconstruir. Não estava substituindo ninguém. Não estava apagando ninguém. Estava só continuando. Estava só escolhendo ficar. Estava só decidindo que a história não tinha terminado naquele dia terrível no Hospital Sírio-Libanês. A história continuava. Tinha novos capítulos sendo escritos, e ele ia escrever esses capítulos com presença, com verdade, com amor, com tudo que tinha dentro dele. As filhas iam crescer sabendo que o pai delas tinha falhado, tinha caído, tinha se perdido, mas tinha voltado, tinha lutado, tinha escolhido elas.
E talvez essa fosse a lição mais importante que podia ensinar, que errar era humano, que cair era humano, mas levantar também era. E ele estava levantando, devagar, com dificuldade, com ajuda, mas estava. E ia continuar levantando até estar de pé de novo, até estar inteiro de novo, até ser o pai que elas mereciam de novo. Finalmente relaxou, o corpo afundando no colchão. O cansaço batendo de uma vez, aquele cansaço bom de quem viveu o dia inteiro de verdade, de quem esteve presente, de quem sentiu tudo. Antes de dormir, pensou na cena que tinha visto quando desceu do carro naquela tarde, nas filhas sorrindo para Marina. E não sentiu mais dor, não sentiu mais ciúme, sentiu gratidão, porque Marina tinha segurado as meninas quando ele não conseguiu. Tinha sido a ponte que ele precisava para voltar. E agora ele estava voltando. Estava atravessando a ponte. Estava chegando do outro lado. E dali para a frente ia ser diferente. Ia ser melhor. Ia ser real. Porque ele tinha aprendido finalmente que ser pai não era sobre ser perfeito. Era sobre estar presente. E ele ia estar todo santo dia. Chovesse ou fizesse sol. Doesse ou não doesse. Ele ia estar. Eduardo tinha feito promessas, mas promessas só valem quando são cumpridas. E o que aconteceria nos dias seguintes definiria se ele realmente tinha mudado, ou se era apenas mais uma promessa vazia. Capítulo 5. Reconstruindo a família. Eduardo acordou antes do despertador. A luz do amanhecer paulistano entrava pela janela, dourada e suave. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, tinha dormido uma noite inteira sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada, sufocado pela culpa. Levantou devagar, tomou banho rápido, vestiu roupas confortáveis, calça jeans e camisa polo, nada de terno. Não ia trabalhar hoje, não ia para o escritório, não ia atender ligações urgentes. Ia ficar, como tinha prometido. Desceu as escadas e foi direto para a cozinha. Marina já estava lá, preparando o café. Ela olhou surpresa quando o viu. Doutor Eduardo, o senhor acordou cedo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Prometi que ia estar aqui quando elas acordassem. Vim cumprir. Marina sorriu de volta. Aquele sorriso cheio de aprovação, de reconhecimento. Ela não disse nada, mas não precisava. O olhar dela dizia tudo. Eduardo ajudou a preparar o café, cortou frutas, preparou o suco de laranja que as meninas gostavam. Fez tudo devagar, com atenção, com presença. Quando ouviu os passinhos leves descendo a escada, o coração dele acelerou. Virou-se e viu as duas gêmeas paradas na porta da cozinha, ainda de pijama, o cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. Elas olharam para ele, os olhinhos arregalados de surpresa, como se não acreditassem que ele estava realmente ali. Eduardo se agachou, ficando na altura delas. Bom dia, minhas princesas. Dormiram bem? Isabela deu um passo à frente, hesitante, ainda cautelosa, mas deu o passo. Você está aqui de verdade. Não era pergunta, era constatação, era surpresa. Era aquela mistura de esperança e medo de se decepcionar que criança tem quando adulto promete alguma coisa. Eduardo assentiu, a voz firme. Estou sim, e vou ficar o dia todo. Vamos tomar café juntos, vamos brincar, vamos fazer o que vocês quiserem. Melissa, a mais tímida das duas, deu um passo também. Chegou perto. Depois, num gesto que fez o coração de Eduardo quase explodir, ela esticou a mãozinha e tocou o rosto dele, como se precisasse confirmar que ele era real, que não era um sonho. Ele segurou a mãozinha dela com delicadeza. Sou eu mesmo, de verdade, e não vou embora. As duas se olharam, aquela comunicação silenciosa. Depois se viraram para ele e, ao mesmo tempo, se jogaram nos braços dele. Eduardo as segurou. Apertou as duas contra o peito. Sentiu o peso dos corpinhos pequenos. Sentiu o calor. Sentiu a vida pulsando ali, pedindo para ser vivida, pedindo para ser amada. E chorou, sem vergonha, sem tentar esconder. Deixou as lágrimas caírem, porque eram lágrimas de gratidão, de alívio, de amor tão grande que não cabia dentro dele.
As meninas não se assustaram com o choro, só ficaram ali, quietinhas, deixando ele sentir, deixando ele liberar tudo que tinha segurado por tanto tempo. Marina virou de costas, fingindo mexer algo no fogão. Mas Eduardo viu ela limpando os próprios olhos com a manga do avental. Os dias que se seguiram foram de descoberta, de reconexão, de reconstrução. Eduardo cancelou todas as viagens de negócios, delegou reuniões, colocou um vice-presidente para tocar as operações do dia a dia. E quando precisava trabalhar, trabalhava de casa, das 9 horas às 15 horas, enquanto as meninas estavam na escolinha. Mas de manhã e de noite ele estava presente, totalmente presente. Acordava cedo, preparava café com Marina. Esperava as meninas acordarem, tomavam café juntos. Ele levava elas para a escola, buscava no final da tarde, brincavam no jardim, faziam desenhos, assistiam filmes infantis no sofá, as duas aconchegadas uma de cada lado dele. E aos poucos, semana após semana, o muro foi caindo. As meninas foram se abrindo, foram voltando a sorrir com mais frequência, foram voltando a falar mais, foram voltando a ser crianças. Um mês depois daquele dia que mudou tudo, Eduardo estava no jardim com as meninas quando Isabela perguntou: "Pai, a gente pode plantar flores para a mamãe?" O coração dele apertou, mas não de dor, de ternura. "Claro que pode, meu amor. Que flores vocês querem plantar?" Rosas brancas eram as favoritas dela. Eduardo assentiu. No dia seguinte, os 3 foram até o viveiro de plantas. Compraram mudas de rosas brancas, compraram terra adubada, compraram ferramentas de jardinagem. E passaram a tarde inteira plantando, as mãos sujas de terra, as roupas manchadas, rindo quando a mangueira espirrou água em todo mundo. Quando terminaram, as meninas ficaram admirando o canteiro novo. "A mamãe ia gostar", disse Melissa. Eduardo concordou, a voz embargada. "Ia sim, ela ia amar. E vocês sabem o que mais ela ia gostar? Ia gostar de ver a gente aqui junto, fazendo isso em homenagem a ela, mantendo ela viva nos nossos corações." Isabela olhou para ele. "Você ainda fica triste com a mamãe?" Eduardo não mentiu. "Fico sim, meu amor. Fico triste todo dia. Sinto falta dela todo dia. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que a gente pode ficar triste e feliz ao mesmo tempo. A gente pode sentir falta dela e ainda assim viver, ainda assim sorrir, ainda assim ser feliz. Porque é isso que ela ia querer. Ela ia querer que a gente vivesse, que a gente fosse feliz, que a gente se amasse." As duas processaram aquilo. Depois Melissa disse algo que mostrou que elas eram mais fortes do que qualquer um imaginava. "Eu também fico triste, mas agora fico menos triste, porque você está aqui." Eduardo as puxou para um abraço apertado, e os 3 ficaram ali, no meio do jardim, abraçados, deixando a dor e a cura conviverem no mesmo espaço. 3 meses depois daquele dia, Eduardo tomou uma decisão importante. Chamou Marina para conversar. "Marina, eu queria te pedir uma coisa. Queria que você deixasse de ser diarista. Queria que você fosse a governanta oficial da casa, com salário melhor, com todos os benefícios. E mais importante, queria que você fosse reconhecida oficialmente como parte dessa família, porque é o que você é." Marina tentou protestar, dizer que não precisava, que estava feliz do jeito que estava. Mas Eduardo insistiu. "Você salvou minhas filhas. Você me salvou. Você merece ser reconhecida por isso. E mais do que isso, as meninas te amam. Você é a tia Marina. Você é família. E eu quero que seja oficial." Marina aceitou, os olhos cheios de lágrimas, e Eduardo soube que tinha tomado a decisão certa. 6 meses depois daquele dia, Eduardo estava sentado no jardim, observando as meninas brincarem. Elas corriam atrás de borboletas, riam alto, gritavam com aquela energia inesgotável que criança tem, e ele percebeu que elas tinham voltado. Não completamente.
Ainda havia momentos difíceis, ainda havia noites em que acordavam chorando, ainda havia dias em que a saudade da mãe apertava demais. Mas elas tinham voltado a viver, a sorrir, a brincar, a ser crianças, e ele também tinha voltado. Tinha voltado a ser pai, a ser presente, a ser inteiro. Marina sentou ao lado dele. O senhor fez um trabalho incrível, doutor Eduardo. Ele balançou a cabeça. Não, a gente fez, juntos. Você me ensinou, você mostrou o caminho. Eu só tive coragem de seguir. Marina sorriu. O senhor teve mais do que coragem. Teve humildade, teve disposição para mudar, teve amor. E foi isso que fez a diferença. Eduardo olhou para ela. Obrigado por tudo. Por não ter desistido delas quando eu desisti. Por ter segurado elas quando eu não consegui. Por ter me mostrado o que realmente importa. Não precisa agradecer. Foi uma honra. Os dois ficaram ali em silêncio confortável, observando as meninas. Isabela veio correndo. Pai, olha a borboleta que eu peguei. Eduardo olhou. Era uma borboleta amarela, pousada delicadamente na mãozinha dela. Que linda, meu amor. Mas agora deixa ela voar, tá bom? Ela precisa voltar para a família dela. Isabela abriu a mão. A borboleta voou. Subiu alto. Desapareceu no céu azul. Melissa chegou também. Pai, posso te contar um segredo? Claro, minha princesa. Ela chegou perto. Sussurrou no ouvido dele. Eu estou feliz. Estou feliz de verdade. Eduardo sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas eram lágrimas boas. Puxou as duas para um abraço. Eu também estou feliz. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz de ser pai de vocês. Feliz de ter aprendido a ficar. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, Eduardo ficou na sala, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos 6 meses. Tinha perdido Camila. E aquela dor nunca ia desaparecer completamente. Sempre ia ter uma parte dele que sentiria falta dela, que desejaria que ela estivesse ali. Mas tinha ganhado algo também. Tinha ganhado as filhas de volta. Tinha ganhado a si mesmo de volta. Tinha ganhado uma família de novo. Não era a mesma família de antes. Nunca seria. Mas era uma família nova, reconstruída, com cicatrizes, mas viva, com dor, mas com amor, com ausências, mas com presenças. E talvez fosse isso que a vida era, uma constante de perder e ganhar, de cair e levantar, de quebrar e reconstruir. O importante era não desistir, era continuar tentando, era escolher ficar mesmo quando fugir parecia mais fácil. Eduardo olhou pela janela, viu as estrelas no céu de São Paulo e fez uma promessa silenciosa para Camila. Eu vou cuidar delas, vou estar presente, vou ser o pai que elas merecem, vou honrar você estando aqui, vivendo, amando, sendo forte quando preciso e vulnerável quando preciso também. Obrigado por elas. Obrigado por tudo. Descanse em paz. A gente vai ficar bem. E pela primeira vez, desde que ela tinha partido, ele sentiu paz de verdade. Paz de quem tinha enfrentado seus demônios, de quem tinha atravessado o vale escuro, de quem tinha saído do outro lado machucado, mas vivo. Subiu as escadas, passou pelo quarto das meninas, espiou pela fresta. As duas dormiam tranquilas, entrou no próprio quarto, deitou, e antes de dormir pensou, amanhã eu acordo e faço tudo de novo. Acordo cedo, tomo café com elas, brinco, estou presente. Porque é isso que ser pai é. Não é ser perfeito, é estar presente. E eu vou estar, sempre. E dormiu em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários o que você sentiu. Compartilhe com alguém que precisa ler isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias que emocionam e transformam. Porque às vezes tudo que precisamos é de alguém que nos mostre que ainda há tempo, que ainda é possível recomeçar, que ainda vale a pena ficar. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.